Agora, e falar dos treinadores, né? Porque a gente... o Vitor Pereira chegou no Flamengo criticado, detestado pelos corintianos, questionado, inclusive, porque não fez nada demais no Corinthians. O Abel Ferreira já é ídolo imortal. Pra mim, já é o melhor treinador, o maior treinador da história do Palmeiras. Agora, dá pra gente falar dos dois treinadores no jogo de hoje? Porque o Vitor Pereira, no primeiro tempo, pra mim, foi um fracasso. O Flamengo não jogou nada. Agora, no segundo, a gente já viu o Flamengo criar grandes jogadas, fazer muitos gols, e o Palmeiras foi bom o tempo todo. O que falar dos dois treinadores no jogo de hoje, Abel Ferreira e Vitor Pereira? Abel, tudo indica que vai ser mais uma temporada vitoriosa? E o Vitor Pereira, será que no Flamengo vai conseguir mostrar o trabalho que ele diz ter e que não mostrou no Corinthians? Bom, hoje foi o 6º jogo dele à frente do Flamengo, é isso? Acho que sim, não tenho certeza. O que eu disse sobre o Palmeiras muitas vezes vale para ele também. Ué, chegou agora, ele está adaptando o time às ideias dele. Beleza, é o mesmo elenco do ano passado praticamente, perfeito, chegou o Gerson, um ótimo reforço, ainda não está jogando bem, é verdade, mas esse também é um componente. O Gerson ele vai ser titular, mas é um titular que ainda não está naquele nível imaginado. É um técnico que chegou agora. Se a gente olhar pelo que ele fez no Corinthians, é claro que acende uma luz amarela. Fala, pô, esse português chegou aí, né? Com todo esse cartaz, esse negócio todo, mas no Corinthians ele não foi brilhante. Não foi brilhante, não foi nada demais. Não foi nada demais. Fez um trabalho mediano. Nunca agora, foi ao longo da carreira. Levantou os títulos dele. Foi. Agora, aí que tá o negócio. Deixando isso de lado, é um cara que tá no 6º jogo. Então eu acho que, por enquanto, ele ainda merece o benefício da dúvida. Mas dá um certo otimismo o segundo tempo do Flamengo ou dá um pessimismo o primeiro tempo do Flamengo? Achei o primeiro tempo extremamente preocupante. O primeiro tempo foi horroroso. Deixa um buraco enorme. Isso. E o Palmeiras trabalhou com muita facilidade. O menino chegava toda hora com facilidade. O Gabriel, o Rafael Veiga livre. O lado do campo, o Marcos Rocha deitou por ali. Quer dizer, ele realmente foi muito mal. A montagem do time do Flamengo tinha espaços muito grandes, melhorou, compactou mais no segundo tempo. Eu dou desconto de 6 jogos. Eu acho que sim. Pesa um trabalho de 2 anos e pouco do Abel contra 6 jogos, ok. Mas realmente o primeiro tempo ele não a montagem do time. Tinha um buraco ali nos dois volantes, né? Tudo bem que perdeu o João Gomes também, que era aquele cão de guarda, né? Também voltou agora, quer dizer. Mas havia um espaço absurdo ali entre o Gerson e o Thiago Maia que você falou, né? E a perda do João Gomes também isso aí, dá um impacto. Você falou uma peça importantíssima que o Flamengo vai ter que repor. Esse rapaz aí, o Vidal, é pra jogar lá em Copacabana e na reserva. Que isso? Calma, calma. Mas o Flamengo trouxe o Gerson. Vidal vou repetir. O Vidal é pra jogar em Copacabana, time de pelada de praia, na reserva. Não o Vidal... excepcional Vidal que nós conhecemos. Esse é Kid agora. Esse é Copacabana e na reserva. Você não joga mais nada. Então o Flamengo vai ter um trabalho desgraçado para arrumar um substituto pro João Gomes, que era o motor ali de marcação. Aquele cara era impressionante. Transmitir jogo do Flamengo no estádio, aí que você percebeu o quanto esse cara era importante. Na televisão só mostra a hora que ele pega na bola. No estádio, esse cara é impressionante. Ele estava em todo quanto é parte do campo, roubando bola, armando, desarmando. Então o Flamengo vai ter... E muda o esquema também. Com o Gerson, é outro esquema. Achou o Gerson. Sim, mas é outro esquema. O Gerson é essa contratação. O Thiago Maia e o João Gomes é diferente de Thiago Maia e Gerson. Não, mas o Gerson funcionaria como segundo volante e o Thiago Maia o primeiro volante. Mas saber se ele faz essa função. Agora, hoje... O Vitor Pereira já falou que não quer mais usar o Vidal de volante, vai usar o Vidal mais avançado. Não, ele podia usar o Vidal lá em Copacabana. Muito mais fácil. Bota no time de praia em Copacabana. Vidal não, e o Vitor Pereira... nada pro Palmeiras. Vitor Pereira, por enquanto o Abel Ferreira tá sobrando em título, ele não tem nada, né? Não ganhou o Paulista, não ganhou o Libertadores, não ganhou o Brasileirão, não ganhou a Copa do Brasil, quase nada não ganhou a Supercopa do Brasil. Então, tem que provar muito ainda. O Abel já provou. No título de hoje, o Abel completou todos os títulos possíveis aqui no futebol brasileiro. Faltava esse. Já é o maior da história do Palmeiras, né? Copa Brasileiro, Copa Dá pra dizer que já é o maior? Talvez não o melhor. Mas o maior já é, gente. Igualou. Com tão pouco tempo de trabalho, ganhar tudo que ele ganha. Mais ganhador. Igualou o Felipão em número de finais, 10 finais, e ultrapassou o Felipão em número de títulos pelo Palmeiras. Vai ter que te botar a mão no bolso que ele vai pagar o microfone.
A bica que ele tem no microfone vai ter que pagar. Ah, mas me desculpa, Pedro, é aquilo, Nilson também. Eu fui né? Teve até a campanha o Chupa Pilhado, da torcida do Palmeiras, que eu falava, ó, eu acho o Abel muito retranqueiro, mas ele ganha, mas eu acho que o técnico. Não, sim, mas eu dizia, ele pode fazer esse Palmeiras jogar melhor. Mas, cara, chupa pilhado mesmo. Porque tudo que esse cara fez depois, ele consegue variar a forma do Palmeiras jogar, ele consegue crescer pra cima de adversários que são mais fortes, porque esse Flamengo é mais forte que o Palmeiras. No espaço. E ele jogou melhor. Falaram isso na final da Libertadores também, né? Não, mas ó, a final da Libertadores eu também vi ali um lance atípico e eu não achei o Palmeiras melhor como eu achei hoje. Ali tem sorte também de campeão. Agora, o jogo de hoje, ele foi superior a um time que tem melhores jogadores. O Abel teve um crescimento como técnico no espaço-tempo de tempo curto demais. O espaço de tempo muito curto para a evolução que ele teve. Sensacional a evolução. Sensacional. Ele era um técnico assim, que ele estava reconhecendo terreno. Então, reconhecendo terreno, ele botava o time dele armado lá atrás e buscava contra-ataque. Era assim que jogava o Abel. Mas ali... Esse cara evoluiu demais como treinador, porque ele trabalha muito, diz que trabalha demais. Mas num espacinho de tempo curtíssimo. Mas até dando os créditos ali, ele estava chegando, temporada no meio do caminho, Libertadores, reta final. Não, e o quanto ele fez jogadores crescerem. O Veiga não era nada demais antes da chegada do Abel. O Rony... Danilo... Vários, né? O Danilo mas já era uma promessa, mas eu digo os jogadores que já tinham tido chances e não tinham jogado. O Scarpa, o Rafael Veiga, o Rony, ele fez jogadores crescerem. Ele é bom demais. Nesse time do Palmeiras. Esse cara é muito bom. Ele foi fundamental. Eu acho que já é o maior da história do Palmeiras. Alguém aqui acha que não? E ele é muito maior. Zé Rafael também mudou muito com o Abel Ferreira, um grande técnico. O Palmeiras não dá para discutir títulos. O Pedro falou que é o que mais ganhou títulos, ok. E conquistou 2 títulos inéditos, né? Porque o Palmeiras nunca tinha conquistado a Supercopa e nunca tinha conquistado a Recopa. Venceu no ano passado a Recopa e agora venceu a Supercopa. Mas para mim o maior técnico da história do Palmeiras chama-se Vanderlei Luxemburgo. Foi fenomenal. Não, então, mas aí título é uma coisa... Não, o maior ou o melhor? Melhor o Vanderlei Luxemburgo. Então, mas o maior talvez o Abel. O maior número de títulos. Eu não sei. Então, mas, Flávio, sabe o que eu vejo também? O time do Abel é muito mais fraco que o time do Vanderlei. Muito eficiente. E ele faz esse time ser mais campeão. Mas o Vanderlei disputava com o São Paulo do Tele, com times muito mais fortes também, né? O Abel só disputa com o Flamengo. Naquela época nós tínhamos pelo menos 5, 6 times de alto nível. E agora tem 2. E eu também não sei se esse time é tão inferior àquele do Vanderlei, não. Não sei. Não, claro que é. Pelo amor de Deus. Mas qual o time do Vanderlei? Time com... Aquele do 100 gols, sim. Aquele do 100 gols não dá pra comparar. Da Parmalat. Agora, o Vanderlei pegou muito time ruim lá também e fez andar. Então... Não, o Vanderlei era um técnico excepcional. Excepcional. Todo jogador, você conversa com qualquer jogador fala, o cara era impressionante, ele mudava durante a partida o jogo, mudava a forma de jogar 3, 4 vezes num jogo só. Ele era um técnico excepcional. Mas esse rapaz, a gente tem que reconhecer que ele está se tornando um dos grandes nomes da história do Palmeiras. O Palmeiras teve Filipão, o Palmeiras teve Rubens Minelli, teve Oswaldo Brandão, voltando no passado aí, né? Teve nomes extraordinários. Mas esse moço já está na galeria dos melhores técnicos da história do Palmeiras do Abel Ferreira. Para mim, desculpa, o Vanderlei foi o técnico mais criativo que eu vi na minha vida aqui na América do Sul. O mais criativo. Eu também. Pode ter perdido um torneio, mas assim, ele fazia coisa sensacional. E não é à toa que o Real Madrid veio aqui na América do Sul e levou o Vanderlei. E o Abel Ferreira pegou o Palmeiras depois da demissão do Luxemburgo. É claro, teve ali acho que 2, 3 jogos, o Cebola assim muito e pegou. Deixado o Palmeiras invicto na Libertadores. Não, sim. Não é fácil, né? Mas eu acho que o Palmeiras do Abel Ferreira é história diante dos nossos olhos. E a gente só vai aprender a valorizar o Abel Ferreira e a campanha dele pelo Palmeiras quando ele sair do clube. Quando ele estiver lá na frente de uma seleção, na Europa. Ele já é reconhecido. Não, pela torcida do Palmeiras, eu digo. Agora, no geral, pelo futebol... O Abel hoje. Hoje eu acho que todo o Brasil reconhece o Abel. Hoje quem não reconheceu o Abel é um idiota. Não, ele é o maior ídolo da torcida do Palmeiras. É isso, pô. Se for comparar o Abel com qualquer jogador, o cara fala... Não, e ele hoje não reconheceu o Abel é ser idiota. Até tem aqueles, mas na Europa não ganhou nada. Azar que não ganhou nada na Europa. Ganhou tudo no Brasil. O Braga e o Pilhado, o que eu acho é o seguinte, que ele é muito novo, ele vai crescer mais ainda. Sim, esse é o detalhe. 44 anos. Ele tem 44 anos de idade, é um cara que vai crescer muito como treinador. Por isso que eu acho que quando falam dele de seleção brasileira, ele não quer. Você imagina o Abel levantando e não tendo um time para treinar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai bater a cabeça na parede.
Ele não é um cara para levantar e ficar pensando em Copa América, e indo para escritório de CBF. Não é para isso, não. Nem para escritório lá da Federação Portuguesa. Ele é um cara diferente, é um cara que gosta do trabalho do dia a dia. E ele é obcecado mesmo por vitória. Ele é obcecado por vitória. Isso é muito legal. O cara, quando é obcecado por vitória, ele passa isso aos seus comandados. Eu tenho certeza que esses jogos decisivos, a obsessão que ele tem por ganhar, ele consegue passar o elenco dele. A gente viu no Palmeiras de hoje. Gente, são 7 títulos, né, Pedro? Já passando pra você. Sim. São 7 títulos, sendo 2 Libertadores, 1 brasileiro e 1 Copa do Brasil, pô. E 2 Libertadores no mesmo ano. É isso. Não tem como não reconhecer esse cara. Impressionante. E aí o Nilson falou de seleção, que ele não é técnico para seleção. Na semana passada ele cobrou a diretoria do Palmeiras, cobrou um posicionamento mais forte. Ele falou, não adianta ficar só mandando e-mail para a CBF, para a Federação Paulista. Imagina se ele faz isso numa seleção brasileira. Hoje ele chutou o microfone. Imagina se ele faz isso na seleção brasileira. É um cara de uma personalidade, assim... Eu gosto de cara assim. De outro patamar. Eu gosto também. Faz falta, cara assim. Incomoda dirigente. E a gente sabe, né? Imagina Abel Ferreira na CBF incomodando os dirigentes, falando do futebol brasileiro, o que precisa fazer, falando de calendário e outras coisas tão valiosas e importantes. Os caras não querem. E até saiu no UOL. Até saiu no UOL que a CBF já deixou de lado o Abel Ferreira, o nome dele, por conta disso, pelo posicionamento dele, que ele é um cara de muita personalidade. Então é bom ter um treinador xoxo na seleção brasileira. Legal é o Santos, que leva um frango e nem reage. Isso que é legal. Ele leva um frango. Mas ele leva um frango e não reage. O Abel Ferreira é o Mourinho, igualzinho. Não é, Flávio, porque o Mourinho é marrento. Mas o Mourinho é marrento e ele é... O Abel também. Não, o Abel com os jogadores dele, ele é foda. Mas o Mourinho também. Mais ou menos, eu conheço um jogador que já trabalhou com ele que diz que ele é insuportável. Quando ele não quer o cara, ele afasta. O Mourinho, ele segura a bronca do jogador. Quando, por exemplo, tá pichando o muro, não sei o quê, ele vai falar. Ele é que vai lá. E ele falou, o Abel Ferreira falou, você viu, né? Isso, se o time perder, ele assume, ele traz pra ele. Ele falou, ano passado picharam meu nome e no final da temporada foi top, ganhamos títulos. E agora, de novo, ele chamou a responsabilidade. Agora na expulsão, essas coisas que essa confusão, normalmente o jogo tá ruim pro time dele, ele arruma uma confusão. É muito Mourinho isso, arruma confusão com a imprensa, tira o foco dos jogadores. É muito, é a escola do Mourinho, é a mesma cara. Gente, Mourinho. Não, mas eu acho que o Mourinho é um marrento mais chato. Eu acho que o Abel, com quem ele trabalha, ele é muito gente boa. Mas o Mourinho ele é muito... A maioria dos jogadores. O Mourinho é tão isso que o Flávio falou. Tem uma imagem do Mourinho, quando ele sai da Inter de Milão e o Materazzi vai chorando. O Materazzi é um cara mau. O Materazzi ele chutaria a avó dele se a véia passasse lá na grande área. E um cara, né, com aquele espírito todo, foi lá chorar, feito um moleque. O Abel, ele teve, inclusive, a sensibilidade de afastar quem estava atrapalhando o grupo. Os meninos que começaram a pisar na bola, ele afastou. Então, isso é trabalhar grupo. Você trabalha grupo. Você tem os caras que... Não, vamos trabalhar direito, nós estamos juntos. Mas ele segura a bronca dos caras. Quando dá para segurar. Quando o próprio grupo não quer... A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Falando do Abel Ferreira, né, Pedro? 10 finais disputadas, 7 títulos para Abel Ferreira. E já que a gente está nessa comparação com o Mourinho, não sei se o Flávio concorda, mas eu acho que ele trabalha melhor essa parte emocional do que o Mourinho. Porque o Mourinho, ele faz de um jeito que desgasta muito o atleta. Foi assim com o Casillas no Real Madrid, com o Pogba no Manchester United. Ele pega muito no pé dos jogadores também ao mesmo tempo. Eu acho que o Abel Ferreira não. Acho que o Abel Ferreira trabalha melhor essa parte emocional. Chega, o Pedro, ele meio que define o elenco. E aquele elenco, ele morre com os caras. Mas tem uns caras que, por alguma razão, a gente não sabe exatamente o bastidor. Em alguns casos ele tem razão, mas... Não, nem sei se tem ou não. Mas tem uns caras, quando ele... Tipo, o Dele Alli, ele pegou no pé do Dele Alli no Tottenham e depois não vingou mesmo. Tipo assim, era um grande jogador, promessa, mas o Mourinho, ele muito essa coisa... Tem uma parte, essa ala da escola portuguesa, que é muito dessa coisa de... lembra um pouco o Filipão. Nós contra eles. É muito essa escola né, trazer. Ele traz muito elenco com ele. Essa é a grande virtude dele. Taticamente eu acho bom, mas não acho brilhante. Mas ele traz o jogador com ele de uma maneira que o jogador dá tudo que pode por ele. Mas que é o Palmeiras mais eficiente da história, Porque o Palmeiras demorou 20 anos para voltar a conquistar uma Libertadores, conquistou com o Abel Ferreira e no mesmo ano que voltou a conquistar a América, ganhou de novo. E em cima do Flamengo e Montevidéu. Então, tipo assim, ganhar 2 Libertadores no mesmo ano não é para qualquer um. O Palmeiras, não, é verdade. Agora o Palmeiras,
Então, tudo tem que ser visto. O Palmeiras, quando ele disputa a final de 60, ele pega o Peñarol, um dos maiores times da história do futebol mundial, né? E perde na final, quer dizer... O Palmeiras poderia ter ganho aquela Libertadores. Depois pega o Estudiantes de La Plata do Verón. Então, sabe, sem desmerecer nada, mas é diferente de você ganhar do Santos, do Cuca. São coisas assim. É desmerecer? Não é desmerecer. São situações.